Olá pessoal, vamos aqui dar uma olhada rapidamente no padrão de projetos Interpreter ou interpretador, como queiram. O padrão de projetos Interpreter ou interpretador, ele define uma representação para uma gramática. Então aqui nós estamos lidando com processamento de texto, linguagem, né? Ele define um padrão, uma representação para a gramática juntamente com um interpretador que usa esta representação para interpretar sentenças ou mapear um domínio para uma língua. Na verdade, ele é utilizado para, como o nome está dizendo, interpretar textos, converter textos, modificar textos e assim por diante. Então, quando é que nós devemos usar esse padrão? Para formatar, por exemplo, consultas em bancos de dados, para formatar mensagens usadas em protocolos de comunicação, para traduzir ou converter linguagens e símbolos, usar em expressões regulares ou XML, usar em interpretação de formato. Apesar dessas possibilidades, esse padrão ele é considerado de pouco uso. As pessoas desse padrão costumam usar outras ferramentas, ou é um padrão que é meio abandonado. Aqui nós temos a estrutura OML, que é muito simples. Eu tenho um contexto e um cliente que tem uma relação entre si, e o cliente também tem uma relação com uma expressão abstrata. Essa expressão abstrata, ela se divide, né, sei lá, se instancia, ou ela tem subclasses, com uma expressões que são consideradas expressões terminais, que elas têm um valor em si próprio. O número, por exemplo, é uma expressão terminal. Ou uma expressão composta, que é uma expressão não terminal, que é composta de outras subexpressões. Então, isso aqui é necessário para que a gente tenha uma árvore de parsing, né? É isso, na realidade, mais ou menos isso que o padrão cria. Ele cria essa árvore a partir de um texto, ele cria uma árvore de parsing. É importante que a gente observe agora também a utilidade da função que está presente aqui na definição abstrata, que é a função interpret. Essa função é responsável pela conversão final do, do objeto, da expressão, em o valor obtido, o valor que se deseja, algo que se deseja representar com essa expressão. Então, ele é o interpretador efetivo ou conversor das informações para um outro tipo. É essa função que está definida na expressão abstrata e que vai, obviamente, ser implementada nas expressões concretas, tanto nas terminais quanto nas não terminais. Então, vamos lá dar uma olhadinha no código. A forma mais simples de se visualizar este padrão é, primeiro, definindo a classe, digamos assim, a classe abstrata, que trata da expressão abstrata. A seguir, nós definimos uma expressão não terminal derivada da classe abstrata. Então, nós temos aí a definição da classe não terminal e a expressão terminal, né? Também derivada da classe abstrata. A função main, ou código cliente, aqui implementa, aliás, a função main, ou código cliente, aqui implementa, primeiro, a criação da árvore sintática abstrata. Na realidade, no fundo, o que o padrão faz é criar uma árvore de parsing, né? E depois usa a função interpretar dessa árvore, que é isso que é esse o principal objetivo. Então ele funciona definindo expressões abstratas, expressões terminais e não terminais. É aqui que nós temos a representação daquele diagrama OML. No entanto, vamos ver aqui uma pequena aplicação para ilustrar melhor aqui, tornar a coisa um pouco mais clara. Uma aplicação que é um pouco questionável, mas que pode nos ajudar a entender melhor esse padrão aqui. Essa pequena aplicação aqui, nós criamos umas expressões
terminais e não terminais para representar algumas operações aritméticas, a fim de poder trabalhar com análise de expressões aritméticas. Então, nós temos aqui nossa expressão abstrata, normal, anteriormente. Agora, nós fizemos aqui uma classe chamada soma. Essa classe chamada soma, ela vai ter dois operandos. Um operando do lado esquerdo, que é também uma expressão, e um operando do lado direito, que também é uma expressão. Interpretar a soma significa interpretar a expressão do lado esquerdo, interpretar a expressão do lado direito e fazer a soma das duas. Então, o resultado de cada expressão separadamente somado é o resultado da expressão somar, soma, né? Aqui nós fizemos a mesma coisa para a subtração, que vai ter também dois operandos, que são as duas expressões, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Fizemos a mesma coisa para uma expressão divisão divisível, para uma classe de divisão, que também é derivada da classe de expressão abstrata, e também para multiplicação. Todas elas têm a sua função, obviamente, já repetimos, a sua função interpretar, que é realizar a operação entre os dois operandos que são fornecidos. Esses dois operandos podem ser simples ou podem ser complexos. Temos também uma classe dígito ou número, né, como queira. Nessa classe dígito ou número, ela vai ter uma expressão terminal. Ela é uma expressão que o próprio valor dela é a sua própria interpretação. Então, com isso, nós podemos fazer, por exemplo, aqui na função main, análise de uma expressão como essa. Então, o que nós temos aqui é a expressão escrita de outra forma, né? A expressão. Então, nós temos aqui, olhando para essa expressão, a gente tem multiplicações e divisões que são mais internas, mas isso aqui seria uma subtração de uma expressão multiplicação com de uma divisão de cada um dos lados. O lado esquerdo seria esse, o lado direito seria esse. Mas aqui nós também temos uma soma. Então, eu multiplico com esse, depois somo com esse, depois subtraio da divisão aqui. Então, fica toda uma subtração de uma soma, cujo um dos termos é o 10, outro termo é a multiplicação do 4 por 1. Daí, depois, o último termo da minha subtração é uma divisão do dígito 10 para o dígito 5. Pronto. Então, aqui essa mesma expressão escrita de outra forma, aí, com classes de objetos e tal. Obviamente que essa solução vai dar 12, é só fazer as contas, aqui o resultado, é só fazer as contas, mas, obviamente, tem uma pegadinha aqui que eu já escrevi numa linguagem que ficou muito fácil para o interpretador trabalhar, né? Então, na prática, isso não é usado dessa forma, a gente teria que fazer com um parser aqui para dividir os termos, colocar a expressão como era naturalmente, dividir os termos, para que ele pudesse rodar aqui. Mas isso aqui apenas para ilustrar a estrutura de classes que o padrão, impõe. Então, com essa estrutura de classe aqui, a gente está definindo um padrão interpreter. É isso aí.